Boa tarde, meus colegas vereadores, colegas vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara. Esse é um projeto que a gente já discutiu desde a semana passada, que se trata de um auxílio às crianças vítimas do feminicídio. É um projeto que tem um espírito muito correto, porque entende que as crianças em situação de orfandade, vindas do feminicídio, são especialmente vulneráveis. Inclusive, hoje, na cidade de São Paulo, no Brasil inteiro, a gente não tem o número de crianças órfãos. A gente sabe o número de crianças que tiveram a destituição do poder familiar, mas não sabe ainda o número de crianças órfãos, que é, a gente sabe, uma vulnerabilidade muito específica e muito difícil. Agora, esse projeto, a gente teve uma audiência pública aqui na Comissão de Saúde, agora há pouco, há meia hora atrás, e a gente tirou algumas possibilidades de mudança do projeto para que ele seja implementado de fato. Eu acho lamentável que se tenha uma postura aqui de de tocar a pauta desse projeto sem possibilidade de discussão. Não era isso que a gente tinha acordado, não era isso que a gente tinha combinado. É lamentável que não se tenha espaço para emendas nesse projeto, e diversas emendas a gente estava discutindo com muita tranquilidade. Emendas importantes para garantir que esse projeto funcione. Primeiro, a questão do valor desse auxílio. O projeto coloca de forma genérica que para cada criança vai ser um auxílio de no máximo um salário mínimo. No máximo um salário mínimo, vereadores, pode ser qualquer coisa. O que a gente queria colocar era um valor fixo, específico. Que seja por criança, por exemplo, como foi uma emenda que eu apresentei, que seja no mínimo metade de um salário mínimo e no máximo um salário mínimo. Isso é importante. Outro ponto de mudança importante no projeto é que se tenha garantia que esse valor é para cada criança. Isso é muito importante. Em situações de violência doméstica que terminam em feminicídio, é muito comum que tenham algumas crianças, irmãos, que precisem de amparo e que precisem de ajuda. É importante que o auxílio seja para cada criança, como foi discutido aqui com o vereador Fábio Riva, e teve um comprometimento para que isso seja garantido. Outro ponto importante desse projeto, tem um ponto específico que eu acho o pior de todos no projeto, que é lamentável, que coloca o seguinte: que a criança ou adolescente, porque o auxílio é para quem tem até 18 anos, que perdeu a mãe vítima de feminicídio, tem direito ao auxílio, mas se cometer qualquer tipo de ato infracional, vai perder o benefício. Ué, quando perda de benefício virou uma punição para ato infracional? Isso não tem qualquer respaldo em qualquer legislação. E se esse projeto for sancionado dessa forma, ele vai ser judicializado. Uma criança que perdeu a mãe vítima de feminicídio e comete um ato infracional, ela vai ser acompanhada pela assistência social. Ela vai cumprir o que ela tem que cumprir com a sociedade de uma maneira pedagógica. Lembrando, criança que comete, ou adolescente que comete ato infracional, ele tem que ser reeducado. Ele tem que ser reorientado. Assim que funciona o sistema penal brasileiro. Uma criança que, digamos, de 11, 12 anos, que cometeu ato infracional e foi uma criança que perdeu a sua mãe vítima de feminicídio, ela não tem que perder o benefício. Ela tem que ter, obviamente, cumprir a sua pena, o que ela deve para a sociedade, mas sem perder o benefício. Isso é uma coisa que, inclusive, é ilegal e que, se for sancionado dessa forma, o projeto inteiro vai cair. É muito grave que isso aconteça. O que a gente queria trazer aqui também, acabei de conversar com o líder do governo, é que antes da regulamentação desse projeto, antes que o prefeito regulamente, ter um momento, uma reunião com a sociedade civil envolvida no projeto. A gente aqui vota a lei, a gente vota os projetos, mas quem vai executar vão ser os fazedores da política pública, vai ser assistência, vai ser direitos humanos, e esses profissionais querem conversar com a prefeitura para entender como é que vai ser a viabilidade disso. Como é que vai acontecer? Por exemplo, tem um ponto aqui que a criança tem que ter um CAD único. Quem que vai cadastrar? Como que vai ser esse cadastro? Se a criança não tem nem pai nem mãe, quem vai fazer o cadastro dela? Então, alguns pontos aqui não dá pra gente entender. Queria dizer que esse compromisso foi assumido pelo líder de governo, que antes da regulamentação do projeto, a gente vai se reunir com a Casa Civil para pensar essa regulamentação, para pensar os pontos disso. Tem mais uma questão em relação à cidade em que está essa criança. Como que está colocado, presidente? Que se a criança morar em São Paulo, ela vai receber o benefício. Só que tem um problema. Quando a criança perde a mãe vítima de feminicídio, e o pai, obviamente, está preso, está detido, enfim, qual que é a primeira coisa que o judiciário vai fazer? Vai tentar encontrar a família mais próxima. Pode ser um avô, pode ser uma avó, pode ser um tio, pode ser um bisavô, alguém que vai conseguir acolher essa criança. Esta pessoa pode estar fora de São Paulo.
Então, digamos, presidente, que uma criança que perdeu a mãe vítima de feminicídio e o pai, obviamente, foi preso, enfim, se a criança mora a avó dessa criança mora em Osasco, ela não vai ter o benefício? Sendo que assassinato ocorreu na cidade de São Paulo? Então, isso não está definido. Então, são coisas que a gente precisa definir e a gente tem que entender aqui. Repito, foi feito o compromisso, foi assumido o compromisso por parte da liderança de governo que antes da regulamentação do projeto, na próxima semana, sociedade civil vai estar envolvida. A gente teve aqui profissionais muito importantes que estão ajudando nesse projeto. Na audiência de hoje, na Comissão de Saúde, a professora e ex-vereadora Aldaís Esposati esteve presente, se colocou à disposição, vereador Fábio Riva, para a gente conseguir fazer essa regulamentação. Gostaria de ajudar ela e muita gente que trabalha com a questão da orfandade e das políticas públicas ligadas à infância e à juventude na cidade de São Paulo. Então, relembrando, esse compromisso foi assumido. Se o senhor quiser fazer da palavra, vereador Fábio Riva, não sei se ainda é possível. Depois, tá bom. Então, esse compromisso foi assumido. Claro que a bancada do pessoal votará favorável ao projeto, mas entendendo que algumas mudanças têm que ser feitas na regulamentação para que o projeto exista. A gente não está aqui se opondo ao projeto, pelo contrário. A gente é tão favorável que a gente quer... Concluído, presidente. A gente é tão favorável que a gente quer que esse projeto exista e não fique só no papel. Tem a palavra a vereadora Cris Monteiro, a próxima vereadora.